Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais essa transmissão da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí. É tempo de adorar, é tempo de louvar ao eterno Deus. Nós vamos proceder nesse instante à leitura do Salmo 100, que nos convida ao louvor e à adoração. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 100 e nós vamos contar com a participação de uma família muito querida aqui da igreja na leitura dessa passagem bíblica. Salmo 100. Meus queridos, tudo jóia? Espero que todos estejam bem, assim como nós estamos ansiosos para nos encontrar em breve. E neste momento em que nós estamos com esse distanciamento, a gente gostaria de ler os Salmos de número 100. A Gabriela vai ler os versos ímpares e com os meninos a gente vai ler os versos pares. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Eu espero que com essa palavra nós possamos sempre ter a certeza de que tudo, absolutamente tudo, está sob o controle de Deus. Um abraço e em breve nós nos encontraremos. O Salmo 100 nos convida a celebrarmos com júbilo ao Senhor. É o que faremos nesse instante cantando o hino 3 do nosso inário. O título do hino é A Igreja em Adoração. Vamos adorar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Conhecer o Rei do Céu.
Nós vamos orar. Nesse instante, nosso irmão Tiago fará a oração de adoração e louvor ao Senhor, nosso Deus e Pai. Graças te damos, Senhor Deus, porque estamos aqui reunidos, Senhor, a ponto de te prestar louvor, Senhor Deus, de prestar culto. Nós te agradecemos pelo teu grande nome que é exaltado entre as nações. Nós te agradecemos porque o Senhor é quem cuida de nós. Nós agradecemos porque o Senhor é quem nos dá vida, quem nos dá essa paz nesse momento tão complicado de nossas vidas, Senhor Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas aqui. Nós te agradecemos também, principalmente, Senhor Deus, porque em meio a tantas tribulações, nós temos a certeza que o Senhor ainda preserva os nossos nomes no livro da vida, Senhor Deus. Te agradecemos por isso. Cuide de nós durante esse dia. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos realizar mais uma leitura bíblica. Convido você para abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Leremos os versos 27 a 30. Filipenses, capítulo 1. Leremos os versos 27 a 30. Nós vamos contar com a participação de mais uma família muito querida aqui de nossa comunidade, que fará a leitura dessa passagem bíblica. Primeiramente, queremos agradecer a Deus e ao reverendo Thales pela oportunidade que nos concede de participarmos do culto desta noite. Vamos ler o texto proposto, que é a Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos de 27 a 30. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. O texto de Filipenses capítulo 1 nos exorta no sentido de que devemos andar por modo digno do Evangelho de Jesus. Que o Senhor nos encontre dignos, que o Senhor nos encontre fiéis, que nós permaneçamos fiéis à palavra do Senhor. Nós vamos cantar mais uma canção. Essa canção diz em nome do Senhor Jesus. Depois dessa canção, ouviremos a exposição da palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora
promessas do meu Deus. Agora, por todo meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. É um prazer encontrá-la outra vez. Meu desejo é que Deus abençoe sua vida, que Deus fortaleça o seu coração e te anime no meio deste momento em que nós estamos vivendo. Eu me alegro em Deus pela oportunidade de lhe falar ao coração, usando a palavra de Deus para abençoar sua vida. Nós vamos ler o Salmo de número 56, do 1º ao 4º versículo. Salmo 56, do 1º ao 4º versículo, e diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Esta passagem é de Davi e se refere a uma situação que ele viveu. E nós queremos então, neste momento, conversar sobre o que fazer nas horas de aflição. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui separados pelo espaço, mas não na Tua presença. E o que nós desejamos agora, nosso Pai, é que o Teu Espírito nos dirija nos nossos pensamentos e nas nossas tratativas aqui. Nós suplicamos, nosso Pai, que o Senhor abençoe este lar que nos vê agora e que, sob a Tua grande graça, esteja esse lar fortalecido com a Tua presença, com a Tua cura, com o Teu cuidado. Nós suplicamos que o Senhor abençoe o nosso país, nesse instante de instabilidade, tanto da saúde quanto da política. E nós pedimos, ó Pai, que os crentes em Jesus Cristo não se perturbem, mas que vejam em Deus a solução, a forma de consolo, a forma de orientação para as suas vidas. Nós oramos agradecidos, pedindo que o Senhor abençoe a sociedade como um todo, nas suas lutas que estão passando agora. Em nome de Jesus, amém. Minha irmã, meu irmão, este salmo da palavra do Senhor está inspirado precisamente numa situação vivida por Davi e narrada no primeiro livro de Samuel, nos capítulos 21 e 22. Davi, naquele momento, era um soldado, uma pessoa da intimidade do rei Saul, que tinha ingresso na corte, que tinha sido general em batalhas, que tinha exercido na sua vida como militar grandes aventuras. Mas ele, nesse momento, estava atraindo tanto a atenção do rei, porque se tornara uma pessoa perigosa para o trono. E Saul tinha conhecimento de que Deus havia escolhido Davi para o substituir. Então, moveu contra Davi uma perseguição muito grande, de tal maneira que Davi foi obrigado a viver em lugares muito ruins, em lugares de esconderijos, em cidades inimigas,
E este é o caso. É o caso em que nós vemos no relato de 1 Samuel capítulo 21 e capítulo 22, que Davi estava sob perseguição de Saul, e que Davi foi a Nobe, e lá se encontrou com o sacerdote Aimeleque, e não lhe contou necessariamente o que estava acontecendo, mas deu para o sacerdote algumas desculpas, a fim de que o sacerdote não soubesse exatamente por que ele estava ali. Era segredo. Mas o que também nós percebemos é que Davi pediu ajuda para o sacerdote, e o sacerdote não tinha como ajudá-lo, a não ser repartindo com ele o pão oferecido no altar, o que era uma coisa proibida para as pessoas que não fossem levitas ou sacerdotes. E além deste pão oferecido no altar, a única arma que havia disponível ali era exatamente a espada com que Davi tinha matado Golias, ou seja, a espada do próprio Golias. Deve ter sido uma arma enorme. De qualquer maneira, Davi não tinha para onde ir, e nós podemos imaginar que o seu caminho era um caminho de oração, de pergunta a Deus para onde ir, o que fazer, como fazer, e nós precisamos entrar no clima deste momento da vida de Davi para ver a aflição que o cercava. Mas ele resolveu ir, diz o texto, para a cidade dos inimigos, para Gate, a terra dos filisteus, que era governada por um homem chamado Aquis. E os servos de Aquis reconheceram Davi. E Davi se sentiu apavorado diante desse rei. Então, a Bíblia nos conta que a estratégia de Davi foi fingir-se de louco. E o rei, então, a interpretação de Davi foi tão convincente que o rei se convenceu de que Davi estava de fato louco e não o recebeu. Isso, de certa maneira, permitiu que Davi saísse de Gate sem risco para a sua própria vida e fosse então para a caverna de Adulão. E ali aconteceu o encontro com todos os seus familiares. Davi pôde rever os seus irmãos, os seus parentes naquela caverna, e se transferiu para a terra de Moabe, e ali viveu um momento de paz. Mas naquele tempo em que Davi estava justamente andando pelas ruas de Gate, e as pessoas observando a sua arma, observando que Davi tinha sido um homem que se tornara muito famoso entre os filisteus porque acabara com a vida de Golias, nós podemos imaginar como ele caminhava ressabiado pelas ruas da aldeia, pelas ruas da cidade. E nós podemos perceber que, embora a sua fisionomia talvez não transparecesse o que ele estava vivendo por dentro, nós percebemos claramente que no Salmo 56 havia uma oração constante, havia uma preocupação constante de Davi em consultar a Deus, em clamar a Deus por misericórdia. E o Salmo é justamente isto. Davi pede a misericórdia de Deus diante da perseguição movida por seus patrícios, por Saul, o rei do país, e ao mesmo tempo pelos homens, pelos servos de Aquis, que estavam suspeitando da presença de Davi ali, por que razão ele estaria ali. Enfim, este é um momento da vida de Davi em que não há descanso. Ele não está lutando contra uma pandemia, mas ele está lutando contra uma ameaça de morte, de todos os lados, de todos os lados. E é aí que estes versos 3 e 4 de Salmo 56
falam ao meu coração. Davi diz assim: em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Então, Davi pode nos dar muitas lições a respeito do que fazer nas horas da aflição. E eu quero pedir a você que me acompanhe neste processo agora. O que eu devo fazer nas horas de aflição? Eu devo entender, em primeiro lugar, que a aflição é um assédio à minha alma, que pode surgir tanto de mim mesmo, quanto das circunstâncias que me envolvem, que estão no meu entorno. O Salmo fala de temor. Temor não é apenas respeito, mas temor inclui aquele sentimento de pavor, especialmente diante de situações que nós não sabemos onde nos levarão. E eu sei que toda vez que nós temos uma preocupação e não temos a resposta para essa preocupação, a aflição assume na forma de ansiedade, assume na forma de angústia o controle da nossa vida, ao ponto de nos perturbar, inclusive tirando a nossa saúde. É a mesma situação quando nós temos um pecado que não está confessado. Quando Davi falava de um pecado não confessado, ele dizia que os ossos dele estavam adoecendo. Então, o Salmo fala de temor como algo que vem do íntimo do coração e que fragiliza totalmente a pessoa. Davi sentia medo daquilo que estava à sua volta. Muitas vezes, nós não temos nenhuma circunstância externa que nos atemorize. O que nos atemoriza é o nosso próprio pensamento, é a nossa própria caminhada, é a nossa própria insegurança, é a nossa própria fragilidade. Então, é necessário a gente reconhecer que isto não é natural. Ainda que nós sejamos humanos e suscetíveis à ansiedade, ela não deve tomar espaço na vida da gente. Deve haver uma luta a respeito disto dentro do nosso íntimo. Davi dizia como fazer isto. Ele entendeu que o temor vindo a ele poderia prejudicá-lo, poderia perturbar a sua vida. Mas mais adiante ele vai dizer como é que ele não permite que esta aflição assedie o seu coração. Agora, sem dúvida alguma, Davi tinha motivos externos para estar aflito. Não é fácil nós sabermos que uma pessoa tem tanta ira de nós que quer nos ver mortos. No caso de Davi, Saul empregava o seu exército para perseguir aquele soldado. Saul procurava fazer emboscadas no sentido de que Davi fosse pego, a fim de que o trono não saísse da sua casa. De qualquer maneira, também na cidade de Gates, nós vamos encontrar uma perturbação muito grande, porque as pessoas olhavam de soslaio, olhavam desconfiadas, olhavam com um sentimento e um desejo de ver aquele homem que havia destruído o seu ídolo, Golias, também morto. Então vocês podem perceber que às vezes nós estamos envolvidos em situações, dentro do coração nós não estamos aflitos, mas nós começamos a perceber em nossa volta situações que são amargas, que são difíceis de se resolver, e por isso nós vamos ficando com complexidades e vamos ficando com situações de aflição e sobrecarregados.
Foi o que aconteceu com Davi. Mas eu queria levá-los para um segundo ponto. Além de entender que a aflição é um assédio, não é uma coisa natural, nós temos que perceber que quando Davi fala da sua experiência, ele diz assim: em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Por que é que Davi invocou o Deus da palavra aqui? Eu fico imaginando, queridos, que quando Davi não era teólogo, Davi era um poeta, mas Davi desenvolveu conceitos teológicos muito profundos. É Davi quem fala da misericórdia divina, é Davi quem fala da soberania divina, é Davi quem cita mandamentos do Senhor como situações que o Senhor programou para o seu povo, como coisas santas, como coisas abençoadoras, como coisas fortalecedoras. É na palavra de Deus que Davi encontra sossego. É na palavra de Deus que Davi encontra segurança, firmeza para os seus pés. E eu vejo aqui, eu imagino que Jessé, o pai dele, foi uma pessoa que contou para ele, desde a sua infância, as histórias do povo de Israel, de como o povo foi libertado por Deus da escravidão do Egito, de como o povo ganhou a lei do Senhor, de como o povo sobreviveu no deserto, de como o povo foi abençoado com perdão, com condições de vida na terra prometida. Então, Davi tem no seu coração a concepção de um Deus não apenas criador, mas um Deus que se revelou por meio de uma palavra, um Deus que mantém estatutos que não mudam, um Deus que permanece fiel a tudo quanto prometeu. O que fazer nas horas de aflição? Nós temos que ir à Escritura, não permitir que a aflição nos assedie, mas colocar diante do Deus da palavra a nossa vida e aprender da palavra. Olha, experimente fazer isso se o seu coração está aflito agora. Vá para a Escritura, perceba o amor de Deus por você. Perceba a graça de Deus por você. Perceba as forças de Deus para você, por meio daquilo que está escrito há milhares de anos. Deus nunca mudou. Deus nunca desejou ser diferente. Pelo contrário, Deus se mantém fiel a tudo quanto foi escrito. Então, recorrer ao Deus da palavra foi o que ele disse, porque ele disse: em Deus cuja palavra eu exalto, nesse Deus eu ponho a minha confiança. Então, eu vejo aqui um terceiro ponto. Se o primeiro ponto é considerar a aflição como um assédio, como uma coisa que pode ser removido. Segundo ponto, olhar para o Deus da palavra e apreciar a fala do Deus da palavra. Agora existe um terceiro ponto que eu gostaria de explicitar, que é o ponto de Davi dizer assim: em vindo o temor, hei de confiar em ti. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Se trata de uma substituição de sentimentos e de ações e de pensamentos. Se nós olharmos para o Novo Testamento, especialmente nos escritos do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, nós vamos enxergar ali uma proposta de substituição de coisas na nossa mente, no nosso coração. Porque o apóstolo diz assim, a partir do verso 6 do capítulo 4 de Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma,
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aí ele prossegue dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em outras palavras, é necessário que a gente aprenda a substituir a aflição pela confiança. E foi o que Davi fez. Porque Davi dizia assim: em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança. Então, quando nós pensamos assim, mas pastor, ele se fingiu de louco entre as pessoas. Eu não posso afirmar aqui que Davi teria recebido essa instrução de Deus, finja-se de louco, porque isso não está escrito na Escritura. Mas eu fico imaginando o quanto Deus amava Davi e o quanto Deus usou desse expediente, dessa estratégia de Davi, para mantê-lo seguro. É claro que Deus o manteria seguro, porque o propósito de Deus para com Davi ia muito além do que passar por aquela cidade. Davi não sabia disso ainda, mas a vida de Davi prosseguiu e Deus realizou muitas coisas por ele. O que importa neste momento é que você aprenda, é que eu aprenda, é que aprendamos juntos o fato de que Deus deseja que a aflição que assedia o nosso coração seja confrontada com o Deus da palavra e nós tenhamos a coragem de trocar a aflição que nos pune, que nos magoa, que nos entristece, que nos deixa intranquilos, pela confiança no Senhor, que tudo faz, tudo vê, tudo sabe e tudo abençoa. Eu queria então convidar você para colocar as suas aflições diante do Deus da palavra, apresentar as suas angústias diante do trono de Deus, conhecendo a Escritura. E aí, num processo de verdadeira coragem, abrir o seu coração e dizer: a minha confiança está depositada no Deus que conhece a minha vida. E Davi faz a seguinte pergunta no final deste trecho: que me pode fazer um mortal? Que me pode fazer um mortal? Quando Jesus tratou dessa questão, Jesus disse assim: olha, vocês não devem temer o homem, porque o homem mata. Mas o homem não tem poder para mais nada. Vocês devem temer a Deus, porque Deus mata e manda para o inferno. No nosso caso, se temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ainda que a gente morra, viverá. Porque Jesus Cristo garantiu isso mediante a sua própria ressurreição. Então, coloque-se nas mãos do Senhor agora e seja abençoado. Amém. Depois da reflexão que recebemos, convido você para cantar mais uma canção. É aquela canção que afirma que o Senhor é o Rei da Glória, que Ele quis se entregar voluntariamente para a nossa salvação, para a nossa redenção. Vamos cantar essa canção com muita alegria, o Rei da Glória. O Rei da Glória, o Rei dos Reis.
senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, desceu da glória e homem se fez varão de dores, servo sofredor, padeceu. Sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea. Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo. Foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus virá em breve. O Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará. Meu Jesus voltará. Ó Deus, nós declaramos nessa ocasião, Maranata, vem, ó Senhor Jesus. Ó Pai, a nossa esperança encontra-se tão somente no Senhor, e o retorno do Senhor é para nós motivo de esperança, é motivo de alegria. Ó Deus, nós te agradecemos porque quando depositamos nossa fé no Senhor, quando depositamos nossa confiança em Jesus, temos a certeza, temos essa esperança de que um dia viveremos numa situação onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais luto. Ó Pai, numa circunstância onde o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. E ó Deus, nós imploramos para que o Senhor nos revista com essa esperança e com essa certeza. Nos abençoe, nos fortaleça, é a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que um dia voltará, que o amor de Deus o Pai e que o consolo do Espírito Santo do Senhor seja com a sua vida, com a minha vida, com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Ah.